A Black Friday do ano que vem, ela começa no dia seguinte que termina essa Black Friday. No dia seguinte, a gente inicia todo o processo de validação de lições aprendidas, sobre os nossos erros, os nossos acertos, e começa todo o planejamento, o fluxo de planejamento, porque tem coisas de curto prazo, de médio prazo, e tem coisas que a gente precisa se preparar que vão ficar prontas na véspera do ano que vem. Nós, como consumidores, a gente está com o hábito de comprar e receber em 2 horas, no mesmo dia, talvez no dia seguinte. E aí a gente começa a escolher os e-commerces que a gente vai comprar mais ou deixar de comprar pela experiência que a gente vai ter. Então esse é o grande desafio. Desde recrutamento, seleção, RH, a parte tecnológica, manutenção, operacional, todas as áreas elas trabalham em conjunto também para poder criar todo esse diagrama necessário para que a gente consiga pensar nos detalhes em que as pessoas vão estar realmente bem cuidadas, que eu tenho suporte para tudo e, acima de tudo, que a operação esteja pronta para suportar os volumes que vou receber. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agrega Podcast. Hoje o assunto é Black Friday. Sim, tão importante, se não a data mais importante e esperada do comércio digital, no e-commerce, aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar como a Luft Logistics se prepara em termos de tempos, movimentos, sistemas, pessoas, equipe. E para isso eu tenho a grande honra de receber aqui Kleber Moura, diretor de operações. Prazer. Gustavo Barbosa, nosso diretor comercial. E Cristiano Baran, nosso diretor executivo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Por favor, eu acho que a gente tem hoje uma grande oportunidade de mostrar para as pessoas que esperam a última semana de novembro para mostrar que não é só ali que acontece o negócio, né? Então, assim, pergunta aberta, microfone aberto, é o seguinte: quando que começa a Black Friday para quem está na cadeia logística, dado que é isso que a gente faz da vida? Quanto tempo antes? O que acontece? Quando começa isso? Tanto com o cliente quanto com a gente. Deixa eu colocar uma coisa, que a sua pergunta ela é muito boa, né? Depois eu passo até a palavra para o Kleber, que ele consegue completar isso. Mas a Black Friday do ano que vem, ela começa no dia seguinte que termina essa Black Friday. Uau. No dia seguinte, a gente inicia todo o processo de validação de lições aprendidas, sobre os nossos erros, os nossos acertos, e começa todo o planejamento, o fluxo de planejamento, porque tem coisas de curto prazo, de médio prazo, e tem coisas que a gente precisa se preparar que vão ficar prontas na véspera do ano que vem. Então é uma série de processos. Então a Black Friday de 2026, ela começa agora, na primeira semana de dezembro, a gente começa o planejamento para a Black Friday de 2026. Né? Acho que o Kleber pode completar um pouco com dados e fatos, mas a gente vive assim. Isso. Nunca imaginaria isso. É isso aí, Thiago. A gente começa realmente a planejar igual carnaval, cara. Acabou, a última escola fechou ali o desfile da campeã, já está pensando no adereço, qual o tema e tudo mais no ano que vem. O nosso caso também é igual, né? Porque a gente opera grandes operações e elas, como o Baran citou aí, elas requerem algumas estratégias, alguns investimentos que são, né, de curto, médio e longo prazo. E os de longo prazo, dado até esse crescimento que o Brasil vem enfrentando logisticamente falando, né, de galpões, que já tem uma matéria essa semana, né, que a vacância está quase, né, nula, e enfim, do crescimento do segmento, você tem que investir com um tempo antes, você tem que se programar aquilo, você tem que aumentar espaço, colocar equipamento. Uma produção de um equipamento hoje, um porta-pallet, dependendo da complexidade e do tipo, são alguns bons meses para isso ficar pronto, entregar, montar, configurar. Equipamento, mesma coisa, né? Uma curiosidade, dado isso que acabou a Black Friday 25, a gente já está pensando na de 26, ok. Qual que não sei se é fácil de responder ou não, o item desse desafio, que é esse mais longo, que eu preciso começar logo depois que acaba desse ano existe, só para entender, assim, porque eu sei que os de curto prazo, que é o que você falou, que não tão curto, é um porta-pallet, por exemplo, que você precisa de meses.
dá para eu deixar para um pouco mais perto da data. Mas qual que é esse mais longo? O que seria isso? Equipamentos. Equipamentos. Correção de erros também. Correção de erros. Né? A correção de erros, elas podem levar meses, porque você pode bater em equipamento, pode bater em sistema, pode bater em desenvolvimento de equipe. Daí é ongoing, né? E daí é ongoing. Né? Então, correção de erros, né? Acho que ele... O Barão colocou bem, Thiago, realmente. Nós temos uma sessão de lessons learning, né? Que é realmente uma lição aprendida após a data, né? Que justamente é pegar detalhe do detalhe. Né? É assim, a gente vai checar se as rotas dos fretados que nós usamos sofreram algum impacto que a gente precisa mudar. Né? Se o fluxo de entrada dos times foram ideais, porque eu tenho um aumento de volume de pessoas, eu tenho mais pessoas, eu tenho um corredor de X metros quadrados, será que eu preciso aumentar ou não? Se eu precisar aumentar aquele corredor, eu tenho espaço lateral que respeite normas e tudo mais, né? Processo mesmo produtivo, né? Falando de tecnologia, falando de equipamentos, eu preciso remodelar aquilo, e se eu remodelar, eu preciso, depois da mudança física, criar uma documentação de suporte, né, de SOP, de como você executa o passo a passo daquilo, e depois o treinamento das pessoas para que elas executem o processo de acordo com o layout e documentação. Né? Eu quero aprofundar nisso, a gente vai falar sobre rotina. Okay. Mas eu queria saber de você o seguinte, porque eu sei que existe também um período que você não recebe mais contato para o cara querer fazer a Black Friday dele, apesar do desespero. Existe um período também que você começa a planejar com, eventualmente, quem vai fazer a primeira Black Friday para o teu cliente, como comercial responsável, que você fala assim, você tem que começar agora, amigo. Sei lá, se é julho, agosto, eu não sei. Mas conta pra gente desse lado também comercial. A Black Friday é uma... Hoje em dia, né, depois de pandemia que alavancou muito a Black Friday, hoje é uma guerra de titãs, né? Quando você pega as grandes plataformas, né, a gente trabalha com um dos principais players do mercado, não, se não do mundo, né, nessa frente, e nós como consumidores estamos cada vez mais mal acostumados. Então esse é o nosso desafio e essa é a nossa batalha e a nossa grande briga. Quando você pega a cadeia logística, que é o que a gente faz, ela é uma grande corrida de revezamento. Ela é uma corrida que depende de uma série de etapas, pessoas, processos, sistema. Então, quando você isola os fatores, tudo isso tem que trabalhar de forma simultânea. E ela é uma combinação entre o cliente, o operador logístico e o consumidor, e até o fornecedor. Porque quando começa? Começa com a produção de matéria-prima, de produto acabado, que tem que ser transferido para chegar a tempo, e nós temos, como centro de distribuição, ter capacidade suficiente para receber aquilo tudo, deixar devidamente preparado, para que a hora que o consumidor começar a comprar, eu estou com o pedido rápido, disponível, no melhor local, na menor velocidade, porque hoje essa é a grande briga, né? Hoje nós temos uma briga entre horas. As pessoas estão cada dia mais mal acostumadas, e nós como consumidores, a gente está com o hábito de comprar e receber em 2 horas, no mesmo dia, talvez no dia seguinte. E aí a gente começa a escolher os e-commerces que a gente vai comprar mais ou deixar de comprar pela experiência que a gente vai ter. Então esse é o grande desafio. E nós como prestador de serviço nessa frente de e-commerce, nós estamos oferecendo todo esse know-how e ano após ano a gente faz esses lessons learned e a gente já vem melhorando. Nós estamos aqui nessa mesa desde que começou o e-commerce, o Barão participa do e-commerce. Eu estou há 8 anos diretamente ligado ao e-commerce e a cada ano é um desafio. Então é o seguinte, quando você chega num determinado momento do ano, é hora de fechar a porta e cuidar de dentro de casa. Então, como comercial, eu falo o seguinte, a partir de agosto, setembro, eu já não recebo mais nada. Por quê? Porque toda a energia, todo o foco da companhia está para sincronizar isso tudo, dimensionar, contratar, capacitar, treinar, porque esta combinação é que vai ser o resultado da entrega no tempo combinado lá para o consumidor final. É o teu famoso freezing. É isso, comercial. A gente congela e fala o seguinte, a partir de agora, só depois da Black Friday a gente abre as portas para receber um novo cliente. Não só comercial, né? A gente faz o freezing também em todos os processos da companhia. Era isso que eu ia perguntar. Férias de funcionários dentro do período, a mudanças sistêmicas, a mudanças de processo, a entrada numa nova rota, mudança em refeitório. A gente chega agora no mês de novembro, não existem mais alterações na companhia. E freezing de recebimento, inclusive, né? De recebimento, na verdade, de produtos, ele vai até durante a Black Friday. Tá bom. Ele não para nunca, porque você tem reposição de produtos que venderam muito bem na Black Friday e às vezes você precisa receber no dia,
produto que já vai sair no mesmo dia. Entendi. Então, o recebimento não para nunca. Na verdade, o recebimento ele é um processo contínuo. Ótimo. Mas nesse momento nós estamos num pico, nós estamos na Black Friday do inbound, né? O nosso inbound é a nossa área de segmento, né? Então nós estamos no momento agora de estar realmente enchendo os pulmões ali. Então vamos lá, vamos voltar para esse assunto, tá? E vamos mergulhar aí. O que muda do sempre está acontecendo, dia a dia normal, para Black Friday em específico, nessa rotina, que é o que você começou a falar, que agora, para mim, você já está começando a explicar, mas o que muda na rotina de escalonamento, e como que você mede isso, para você saber, estamos preparados, estamos bem, ou precisa disso, precisa daquilo, o que muda na rotina para Black Friday, especificamente? Bom, o que muda na rotina realmente é o tamanho do negócio, tá? Porque o volume, ele cresce exponencialmente, né? Tem situações que crescem 2, 3 vezes o teu número basal que você opera. E, de novo, como eu comecei há pouco, né? Quando você tem essa dimensão toda crescendo num curto espaço de tempo, você precisa de planejamento, né? Então, Cara, se eu vou ter cordão e crachá para o colaborador, né? Se o meu refeitório, de fato, eu tenho a quantidade de mesas adequada, e se eu não tenho, qual é o plano de contingência ou escalonamento que eu vou criar ali para que aquela mesma estrutura física que suporta o ano todo, ela consiga suportar esse time novo chegando, né? Nós temos um incremento, né, das nossas áreas de apoio, áreas de suporte, né, que suportam toda a operação, desde recrutamento, seleção, RH, a parte tecnológica, manutenção, operacional, todas as áreas elas trabalham em conjunto, somente para poder criar todo esse diagrama necessário para que a gente consiga pensar nos detalhes em que as pessoas vão estar realmente bem cuidadas, que eu tenho suporte para tudo, e acima de tudo que a operação esteja pronta para suportar os volumes que vou receber, né? Então isso não fica só no CD, isso está conectado com mais... E falando em pessoas, hoje em dia, pela quantidade de plataformas e empresas operando no e-commerce, as pessoas estão se dando o luxo de escolher para onde elas querem trabalhar. Então começa uma disputa agora de qual é o pacote que nós estamos oferecendo, qual a melhor condição de trabalho, se ele gosta da conta, se ele gosta da marca, se ele gosta do produto. Se ele não gostar da tua empresa, amigo, ele vai trabalhar em outra. Que curioso. Porque os pacotes, quando a gente nós estamos em 2 polos fortes, né? Tanto Extrema quanto Cajamar, que são 2 polos muito fortes de e-commerce no país hoje. Então você tem do lado de um centro de distribuição, você tem o concorrente na frente e atrás do lado, e o assédio por pessoas é o grande desafio que nós temos hoje. E como deixar essas pessoas preparadas, né? E eu acho que um ponto que é muito interessante da gente falar, a gente está falando bastante da Black Friday, né? Como um pico do ano, mas cada vez mais o pico ele está esparramado pelo ano inteiro, né? Você vale lembrar que praticamente todos os meses do ano, ou você tem alguma promoção, ou você tem Black Fridays antecipadas, você tem alguns processos que geram pico. Isso já está muito difundido no comércio eletrônico como um todo, seja o mês de aniversário, seja um mês dos namorados, ou das mães, ou o Dia das Crianças, ou o mês de julho. Cada vez mais, e essa é uma característica do e-commerce, ele consegue se alavancar fortemente em cima dessas datas. É a função do e-commerce, né? As lojas físicas talvez não tenham essa força, mas o e-commerce em si, ele consegue se alavancar em cima dessas datas usando o marketing digital e essa força que consegue puxar volumes significativos acima da média basal, como o Kleber falou. Então, hoje em dia a gente está batendo bastante no Black Friday, né? Mas isso acontece, é um processo que acontece o tempo todo. Então, termina um ciclo de pico, mais ou menos a gente já está começando um outro, seja na mesma operação ou em outra operação, mas essa é uma dinâmica que na companhia como um todo, como a gente opera muito fortemente com marcas que trabalham no e-commerce, essa é a nossa característica, praticamente todo mês tem alguma operação que está em pico, alguma ou algumas operações. A gente já conversou isso algumas vezes, e aí, de novo, usando a força do e-commerce, como que você falou, em relação ao quanto muda das datas comerciais, é curioso, porque como nós somos multimarcas, a data de quem vende
uma lingerie moda para mulher é diferente de quem vende ferramenta para homem. E nós temos todas essas. Então, datas comerciais deixam a gente numa Black Friday always on. Né? É isso. Então, eu preciso estar preparado para o Dia dos Pais. Porque eu tenho algumas marcas que é representativo, isso é o Natal delas. Né? E eu nem sei se a gente poderia cravar que hoje pro e-commerce Black Friday é maior do que o Natal. Eu acho arriscado, mas enfim, eu acho que é maior. Ele é maior, né? A gente pode cravar. Ele é maior. Ele é o Natal antecipado. Ele é o Natal antecipado. Hoje em dia, as marcas como um todo, elas antecipam o Natal, visando um pouco, né? Falando financeiramente, visando a antecipação do 13º, que acontece ao redor do dia 20, né? De novembro, para já antecipar, porque quando você chega ali, né, na segunda parcela do 13º, quem usou, a marca que usou né, acessou esse recurso das pessoas antes, né? Então deixa eu começar por você, vamos lá. Você que está desde a primeira Black Friday, quando nem existia isso como conceito aqui, traz pra gente algum relato, alguma história do que você lembrar do que é um lesson learned ou um case de sucesso, mas que foi marcante para você. Tá. Acho que um ponto importante que eu gosto sempre de relatar, né, é que o sucesso de vendas, né, um sucesso estrondoso de vendas, ele também é um risco muito grande, né, porque ele impacta. Então a gente teve casos em algumas ocasiões, com marcas que não vêm ao caso, mas onde houvemos um sucesso absolutamente estrondoso de vendas. Vendemos, né, as marcas venderam 3 vezes mais do que eram planejados. Isso, do ponto de vista logístico, é um fracasso absoluto, porque você não tem capacidade de atender aquilo ali, né? E a operação, ela capota. Obviamente que depois a gente consegue colocar aquilo de pé, tracionar, mas a gente teve casos de né, fracassos retumbantes que vieram de um sucesso estrondoso de vendas, apoiado até muitas vezes por sucessos de logística que a gente vinha tendo. Tivemos casos, um caso bastante interessante foi na pandemia, né, onde as vendas de Black Friday na pandemia, elas sofreram uma explosão, assim. As análises eram de que o amadurecimento de mercado na Black Friday da pandemia, ele avançou em torno de uns 7 anos, né? Eram números que o mercado como um todo esperava atingir em 7 anos, a gente estava atingindo naquele ano. Então, para você ter uma ideia, a gente pulou, em uma das nossas operações, a gente pulou de 1.500 funcionários para quase 8.000 funcionários dentro do mesmo site. Que é isso, cara? Dentro da mesma operação, uma operação de quase 130 mil metros quadrados de área, né, com um volume de pedidos que operava em torno de 20, 30 mil pedidos por dia, chegamos a bater 350 mil pedidos por dia no volume nas datas de Black Friday. Então, assim, a alavancagem muito grande de números, e elas aconteceram a partir da pandemia, né? Acho que no primeiro ano de pandemia foi quando deu aquela rampa muito grande, depois a gente viu uma estabilização, até uma retração, mas nos primeiros anos ali por 2020 e 2021, acho que foram o grande salto em termos de Black Friday como uma entidade mesmo. Esse número é muito impressionante. É impressionante. Em qualquer proporção. Ele é muito impressionante, esse sinal. Gustavo, conta pra gente um caso que você lembra, que ficou memorável, que você também participou, se não da primeira, talvez da segunda, Black Friday daqui do Brasil. Mas pra você que fica na memória, que você fala Black Friday, ou que dá um frio na barriga, ou que dá um orgulho, o que você lembra? De orgulho, com certeza, a explosão da pandemia. Tá. A pandemia explodiu de uma forma, nós tínhamos um tamanho quando no ano 2020 começou, eu me lembro muito bem, eu tinha me tornado CEO naquele momento ali, a pandemia estoura no meu colo e a gente precisa crescer. Eu contei isso no outro podcast, nós montamos 6 operações simultâneas, as 6 tiveram Black Friday em novembro, então foi uma escalada gigantesca, astronômica nesses números que a gente colocou, e administrar isso tudo foi
foi bacana. Aí esquece fim de semana, né? Esquece fim de semana, esquece família, todo o mundo fechado, né? Todo mundo lacrado, e a logística trabalhando para entregar para as pessoas que estavam em casa, né? Então, o consumo passou a ser pelo comércio eletrônico. Não tinha mais loja física funcionando. Então, a gente já veio vivendo uma Black Friday escalonada, mas no dia que veio ela de uma vez só, os números e as preparações foram um desafio. Então, dá muito orgulho dessa história toda. E ao mesmo tempo que essa história cresce desse jeito, como o Barão falou, tem catástrofes no meio do caminho, e alinhamento, comunicação de todas as empresas envolvidas, se ela não acontecer, amigo, nós estamos quase na última etapa. A última etapa da cadeia é o transporte, mas a armazenagem é uma das últimas etapas. Se o planejamento não acontecer a contento, cara, é uma tragédia, porque o sucesso de venda, como o Barão acabou de detalhar, ele se torna um problemaço, e ninguém quer saber de quem é a dor do dono. Eu quero ver o pedido, amigo. Eu sou um consumidor, eu tenho agora direitos e consumidores, né? Reclame Aqui, uma série de oportunidades, e que matam a marca. Então a marca fica louca, o cliente fica louco para a gente conseguir atuar da melhor forma. Então é um sincronismo que exige da gente muito grande. Então, tem cases de sucesso, mas tem cases de fracasso também, que é bacana ter na história para não se repetir. E por isso dos lessons learned. O Kleber, juntando também, gostaria de saber, por favor, traga para a gente aí algum case de sucesso que fica memorável para você. Mas eu também já queria entender, uma vez que você está muito perto das operações, você pode dizer que mudou o comportamento do consumidor ou não, em relação à Black Friday em específico, e quanto ele mudou. Mas vamos começar pelo case de sucesso. O que você lembra aí que vale? Case de sucesso ou de fracasso, tá? Porque é legal também a gente aprender. Sim, não, é aprendizado, né? Não, acho que assim como o Baran, né, e o Gustavo citaram, acho que para mim um case de sucesso também foi minha primeira Black, acho que aqui na Luft, né? Eu vim, né, ainda com uma consultoria para apoiar, e o desafio gigante ali era realmente a gente entregar uma produtividade junto com uma qualidade naquele momento. Porque como o Bora falou, você exponencia muito. Isso sai de 20 mil para 300, é 10 vezes mais, né? E como que você consegue fazer isso, né, num curto espaço de tempo, ainda ali em pandemia, que está todo mundo ainda se adaptando, entendendo, distanciamento de pessoas, né, cuidados que nós não tínhamos previsto lá atrás e ali que precisamos ter. Então, acho que ali foi marcante porque nos desafiou bastante a gente encontrar soluções onde a gente não parecia ter. Essa data que todos nós estamos falando aqui é 20 ou 21? 2020. No ano que explodiu a pandemia. Explodiu a pandemia e a gente explodiu junto, né? Explodiu, no crescimento. A companhia se torna outra companhia. A gente sai de um patamar, vai trabalhar em outro patamar, em volume, em receita, em equipe, em sistema, gestão, financeiro. E a rua vazia. E a rua vazia. Então, acho que como aprendizado e como lembrança, acho que para mim marcou. E, obviamente, que a gente vai evoluindo. Você falou, né, do consumidor, é muito o que o Gustavo também falou, né? Muito disso tudo somos nós, consumidores, que criamos, né? A gente vai lá e desafia o status quo de... tem um momento da vida que a gente também está do outro lado da telinha. Há poucos anos atrás, quando falou de 7 anos, 1 ano, né? A gente comprava alguma coisa para receber em uma semana, estava lindo, né? E depois passou a ser daqui 2 dias... E daí a pouco é no dia seguinte, e agora é no mesmo dia, e agora é daqui a algumas horas, né? Então, não tem muito segredo. Por trás desse desejo e ação, existe todo um bastidor que a gente trabalha aqui para que isso aconteça, né? E o Gustavo falou também um ponto importante, porque se existe algum descompasso, e existe, acontece, tá? O tempo todo isso, né? A gente que está ali com o CD, né? Porque o CD realmente ele é a penúltima parte do processo, a última é o transporte, como o Gustavo falou. Mas se eu não recebi um produto a tempo, eu não aloquei aquele produto num local que ele deveria estar, a partir dali eu tenho um caos instaurado, porque ao pedido cair eu preciso atender. Eu tenho meu SLA, meu tempo de atendimento, existe a expectativa do consumidor, né? E aí a gente precisa fazer essa orquestra às vezes rodar com um pouco mais ali de entonação, para cobrir algum tipo de falha ou, enfim, o que aconteceu no processo anterior, né? Então, realmente é um sincronismo, né? A gente tem que trabalhar muito sincronizado realmente para a gente conseguir atender. E sim, a sua pergunta é se o comportamento mudou, como eu disse até agora. Sim, ele mudou e vai continuar mudando, né? Eu acho que a máxima do ser humano é a gente estar toda hora buscando algo diferente e mudando, né? E se desafiando, então...
E do nosso lado fica, né, o desafio de entender isso e trabalhar em prol das soluções que a gente consiga atender e atuar dentro das expectativas, né, de clientes, fornecedores, enfim, do business como um todo. E só completando, esse é um ponto interessante, porque muito do que a gente faz para os nossos clientes é trazer esse nosso conhecimento para apoiar eles no planejamento deles. Né? Nós temos essa lista de coisas já, quase eu vou chamar de um pacote de preparação que a gente consegue hoje implantar para trazer os nossos clientes. Muitas vezes o cliente ele está de primeira, segunda, terceira viagem, ele pode não conhecer o impacto daquilo na Black Friday e a gente consegue fazer toda essa preparação, né? Então isso já é parte do nosso dia a dia. Então fazer todo esse planejamento, muitas vezes nós guiamos atualmente os nossos clientes de falar, ó, precisamos fazer isso, nós já fazemos, planejamos, lembramos os nossos clientes do que ele precisa que dados ele precisa me fornecer, quando ele precisa me fornecer esses dados para que eu possa me preparar. Então, de certa forma, a gente vai guiando também os nossos clientes nesse caminho, né? Um caminho de troca que não existe o sucesso sozinho, né? O sucesso do meu cliente depende de mim e vice-versa, né? Esse planejamento é em conjunto. Eu acho que juntando isso que você acabou de falar e até um pouco do que você trouxe para os nossos clientes, me corrijam se eu estiver errado, mas a leitura que eu tenho, big picture aqui, olhando de fora, é que não existe logística nem infinita nem perfeita. Mas qual que é o nosso grande diferencial? É o que a gente faz quando dá um problema. Claro, com escala você vai ter possíveis problemas, mas é o que a gente faz. É a comunicação, é o planejamento, é a execução. E aí sim a gente fica menos suscetível a risco, mas já sabendo o que pode acontecer, né? É um pouco disso. É isso, mas isso, de novo, ele está ligado ao planejamento. Tá. Né? Não existe, ou não pode existir, a menos que, óbvio, uma catástrofe, alguma coisa fora aí do... Exceção é exceção. São, né? Exceções, e daí não vai afetar só a gente, mas não pode existir nada que não esteja mapeado. Né? Você tem que ter ali um plano B, um plano C, e isso está nessas lições aprendidas. Né? Se isso acontece, o que eu tenho que fazer, qual o meu plano B, qual o meu plano C? Ou seja, a gente, de certa forma, a gente tenta mapear todos os riscos do processo para que a gente saiba ali o que fazer, quem acionar. Então, isso são coisas que já estão na nossa prática. Qual a lista de pessoas, quem tem que ser acionado, qual o plano B ou plano C que você tem para cada coisa que acontece. E isso tudo ele é mapeado e ele é distribuído para todas as nossas operações. Então as operações elas têm mais ou menos ali um guia, né? Falando de coisas que aconteceram, uma vez a gente numa tempestade, a gente teve um teto que voou. Um pouco antes da véspera da Black Friday, um pedaço do teto ele foi arrancado numa dessas tempestades de verão e a gente estava se preparando ali. Essa tempestade ela chegou a molhar embaixo do teto, ele tinha uma sala com os equipamentos de tecnologia que acabaram não sendo afetados, que de certa forma ela tinha uma proteção, mas estavam todos os computadores e servidores, elas ficavam muito próximo da área que foi afetada, ou seja... Fora do controle total. Exato. E aí, lessons learned, por quê? O que a gente fez? Aí nós construímos, né, uma barreira depois física, meio que encapsulamos, né, essa sala para justamente... Se cair o telhado de novo... Cair no lugar duas vezes, mas se cair... Se cair de novo, tem um telhado embaixo desse telhado. E outro ponto importante, assim, que eu acho que é um pilar que a gente tem muito forte, é a segurança. Né? Acho que a segurança das nossas operações, a segurança dos nossos times, né? Esse acho que é um valor, um pilar que a gente trabalha fortemente. Né? Procedimento seguro, é isso? Para cuidar de tudo, sabe? Assim, a gente olha muito para isso, porque é mais fácil, às vezes, um carro sem controle de tração, ele anda mais, mas ele fica mais inseguro. Você aciona controle de tração, você tem uma limitação ali, né? E a gente usa controle de tração a todo momento. Né? Seja no acesso a uma área com máquinas, seja realmente no olhar dos nossos times, das pessoas, seja realmente dentro dos nossos armazéns, dos galpões, né? Ergonomia. A ergonomia. Né? Então, assim, esse é um outro fator que é legal de citar, porque
não são todos no mercado que tem essa preocupação, tá? E esse pilar tão latente como a gente. Tá bom, tá? Então legal. isso é legal a gente trabalhar, porque... Obrigado por isso, só dá mais orgulho de estar aqui. Não, super. Se nós pegarmos, né, nossas operações, cara, a gente não tem problemas com isso, né, Baran? Esse é um pilar, assim, fundamental, mais do que só entregar, né, os números da Black Friday, mas é entregar com segurança, e dada a quantidade de pessoas que a gente tem, vai lembrar que uma coisa é você ter uma operação ali pequena, sim, com 100 pessoas, né? A gente tem operações ali onde no site chega a ter 2.500 pessoas trabalhando dentro do mesmo site, ou seja... Nossa, é muita gente, cara. Exato, escalar... Em 3 turnos, 7 dias da 24 semana. horas, 7 dias da semana, ou seja, você manter isso cumprindo, né, todas as regras de segurança, garantindo e ainda assim entregar performance, né? Que uma coisa é você não jogar com as regras, né? Sim. Isso a gente nem cogita, isso é inegociável, né? E muitas vezes a marca ou a empresa por trás, ela nem tem essa visibilidade, né? E tem vezes que essa marca ou empresa tem isso como um valor e não verifica ou não valida se o seu operador, no caso, tem isso como um valor, né? Na Luft isso é uma questão inegociável, isso é um valor, sim, arraigado profundamente na cultura da empresa e hoje em dia da gestão e dos funcionários mesmo. Uhum. Gustavo, vamos lá, você está à frente do comercial e tem todos os clientes, visibilidade, contato e essa intimidade profissional. Lembro que você veio dos livros, mas hoje você já abrange todas as outras categorias. Existe alguma que não participa da Black Friday? Ou hoje a gente pode falar de todo mundo que a gente atende, todos participam da Black Friday? Tem. O editorial, aquele que trabalha com o mercado B2B praticamente, esses caras que atendem distribuidores e varejos, esses ficam um pouco mais isentos dessa responsabilidade de atender direto para o consumidor. Tá bom. Né? Então, você pega os caras B2B, esses caras estão... Eles fazem a preparação dos varejistas que vão participar, né? Então, dias antes da Black Friday, eles estão abastecendo distribuidores, varejos, essa rede toda, que vão sofrer talvez o e-commerce, a Black Friday física, que vão vender lá nas lojas fisicamente. Uhum. Agora, os caras que têm site, têm loja física, né, comercial, um e-commerce, esses 100% participam da Black Friday. E aí, ou ele entra no dia, ou ele entra no mês, naquela campanha, né? Então hoje a gente tem praticamente, acho que todas as nossas categorias hoje operam no e-commerce. Talvez o editorial, a Black Friday do editorial é a volta às aulas, por exemplo. Tá. Não é a data mais importante, mas vende também. A gente tem clientes que o Black Friday não é a data mais importante. Tá. Exemplo, chocolate, por exemplo, a Páscoa é mais importante do que a Black Friday. O segmento editorial, volta às aulas é mais importante que a Black Friday. Uhum. Então, de certa forma, todo mundo participa, mas hoje em dia porque tem que participar, né? O mercado imobiliário participa da Black Friday, hoje carro, você tem qualquer coisa participa, plano de celular participa de Black Friday, mas existem mercados que são mais importantes, outras datas do varejo do que a Black Friday. Curiosidade, não sei se vocês sabem disso ou não, eu gostaria de saber, porque antigamente a gente falava, desde quando surgiu, foram acontecendo as dinâmicas de preço, virou atrativo e de fato existem as oportunidades de fato, mas vem junto com algumas coisinhas que aconteciam no mercado, que o cara passava a vender a metade do dobro. Então tinham essas pegadinhas, a gente era alertado por tudo quanto é canto. Isso, ao meu ver, e aí eu gostaria dessa correção ou ajuste, não tem espaço mais, né? Porque existe um monitoramento constante do cliente, do consumidor e também talvez até do fornecedor para não enganar, digamos assim, né? Não tem mais espaço para isso. Quem fazia isso, acho que nos primeiros anos da Black Friday, né? Ficou até, o pessoal falava Black Fraude, né? Tudo pela metade do dobro. Não tem mais espaço para isso. Quem faz isso está fora do mercado, está fora completamente fora. Acho que hoje em dia o consumidor é educado, os sites que monitoram, é muito fácil hoje você conseguir validar e verificar. Então hoje em dia a Black Friday é sim um sucesso, é a época onde as marcas aí conseguem se alavancar,
fazer as promoções, né, antecipar aí o seu Natal, é a oportunidade para o consumidor comprar efetivamente coisas mais baratas. Muitas vezes o consumidor já vai monitorando aquele produto, né? Já sabe o que ele precisa, já fica monitorando, procura sim as oportunidades, e é o que, assim, de certa forma, é o que a gente recomenda fazer, né? Olha o que você quer, monitora essa oportunidade e quando você vê ali pelo preço que você quer, certamente vai ter promoção daquele item que você quer. Dificilmente algum item não entra em algum tipo de promoção, em alguma coisa. Talvez não aquele, um similar. O que acontece um pouco, Thiago, é que dado, né, os e-commerce eles acabam tendo um segmento muito grande de SKUs, né, de unidades de produtos diferentes. Então eles até segmentam às vezes as promoções por categorias, né? Não é a Black Friday é só o dia tal. Não. É aquele período. Pode ser que na segunda-feira da semana a área de eletrônicos tenha um volume maior de descontos, de oportunidades. Na terça você vai para o cosmético, e na quarta você vai para uma cama, mesa e banho, e na quinta você vai para uma outra. Então isso também tem, né? Estão sabendo cada vez aproveitar melhor a dinâmica da circunstância, né? Exato. Como a gente falou bem no início, não é mais só uma data. Então tem gente que faz Black November, né? Tem gente que tá puxando um pouquinho. Tem gente e isso também é estratégico, tá? Porque às vezes, dependendo do produto, eu promocionar ele na sexta-feira e o final de semana ele costuma realmente a você ter, falando de transporte um pouco, né? Um volume um pouco menor, porque também quem vai receber nem sempre está disponível, quando tem condomínio que tem restrição. Então, tem produto que eu quero para hoje, para amanhã ali, esse cara eu devo colocar ele para promocionar, sei lá, até quinta-feira, por exemplo, para receber na sexta. E tem coisa que se promocionar na sexta, para receber na segunda, o impacto é menor, né? Então essas estratégias também entram dentro desse pacote todo, de como você conseguir colocar tudo num pacote ali, né, e atender o consumidor. Então, estamos prontos para Black desse ano? Já faz alguns meses. Já não é de faz alguns meses. A gente já está quase pronto para de 2026. Parece que eu não ouvi nada que você falava. Já está no rascunho de 2026. Que maravilha. A gente já estava discutindo nesses dias como vai ser a de 2026. E esse ano, a gente tem uma operação nossa, que ela passou por um retrofit, né, que é uma transformação gigantesca, né? É uma das maiores operações que nós temos. E então nós mudamos muito o modelo e o perfil do produto, inclusive, naquele site, né? Então já passamos por uma promoção no meio do ano, né? E agora estamos indo para consolidar realmente a Black, né? Então, como o Bebana falou, na mesma hora que está tudo desenhado, planejado, né? Você tem aquele quesinho e fala, e aí, meu? Você tem um volume gigantesco agora, né? O plano está pronto, está tudo acontecendo conforme o plano. Mas é um outro desafio, né? Então quando você acha assim, que fala assim, poxa, estabilizou? Não, né? Surge algo diferente pra gente ir lá e aprender, se desafiar e fazer história de novo, né? Então, que você aprenda por amor esse ano, tá? Não vou nem continuar a frase. Muito legal. Gente, agora eu vou para um dos quadros que eu mais gosto dessa dinâmica aqui no podcast. A pergunta é individual, tá? Vou começar por você hoje, tá? Então é o seguinte, Kleber, o que você falaria para você mesmo no começo de carreira, mas sabendo tudo que você sabe hoje? Então imagina que lá, você está começando, o que você, sabendo tudo que você sabe hoje, falaria para o Kleber lá do começo? Olha, Thiago, eu sou uma pessoa que já passei muita coisa na vida, profissional e pessoal, né? E uma coisa que eu aprendi, não que eu não tinha, mas eu aprendi a ter, acho que são duas coisas, tá? Assim, que eu acho que a empatia é um negócio bacana, porque se colocar no lugar do próximo é um exercício gigantesco que a gente tem que fazer, né? E quando a gente lida, né, com equipes multidisciplinares, equipes grandes, às vezes é fácil a gente tomar uma ação, uma visão, já de um lado, né, do ponto ali. E você olhar lá para o começo e entender toda aquela cadeia e tudo mais. Então, acho que a empatia é um negócio que eu sempre tive, mas eu te faço que eu desenvolvi e acho que aperfeiçoei isso mais ao longo da carreira, né? E a outra, acho que é a atitude, né? A gente tem que ter atitude. Porque, de novo, como eu falei, entrar numa operação que a gente... uma operação grande, que nós
Fizemos muitos lessons learning e agora a gente mudou toda a operação para um perfil diferente, então é um novo try again, né? É um novo faça de novo. Então, se você não tiver atitude para poder, às vezes, tomar algumas decisões e fazer aquilo, então, para mim, se eu voltasse para o Kleber lá atrás, para o menino lá atrás, eu falaria assim, tem atitude, mas olha ao teu redor e tem empatia do negócio. Quando você fala, eu adoro isso, tá? Se a gente começar a falar, a gente não para mais. Mas só para um outro pontinho, quando você fala em empatia, é o olhar para o ser humano mesmo, né? Um olhar humano. Sabe o que você tem que tirar em termos de produtividade, trabalho, tudo sério, beleza, maravilha, mas é um olhar humano. Porque no fim do dia, cara, hoje sem humano a gente nada faz. A gente fala muito de tecnologia, muito sobre IA, muito sobre machine learning e tudo mais, né? Mas aí nós temos ainda hoje, falo do Brasil principalmente, né? Hoje o grande core hoje do nosso negócio são pessoas, né? Nós somos, a logística hoje é o nosso grande negócio ali, mas no fim do dia, se nós não conseguimos ter as pessoas para produzir o que nós precisamos, né? E se a gente não consegue prover uma capacitação simples, clara, né? Que entregue esse recado, né, para essa pessoa, e a gente consiga entregar o que precisa, cara, nada vale ter equipamentos, ter esteira, ter tecnologia, ter o servidor que não vai molhar, se a gente não tem quem faça, né? Então, por isso que eu acho que a empatia para mim, como carreira, é um grande ponto, porque no fim do dia são pessoas, cara, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, é importante saber quem você traz para o barco, né? Mesmo que às vezes fala, puxa, ali naquela caixa eu estou bem servido, mas se você tiver alguém, ou surgir, ou enfim, acontecer que é alguém bom, traga, porque gente boa vai ter lugar sempre, né? E faz diferença, né? Então, acho que ter times e montar e ter esse olhar para empatia, né, das pessoas e do negócio, para mim é fundamental. Obrigado pela Legal, contribuição. Valeu. Gustavo, você não vai escapar. Você já respondeu, mas você tem a chance hoje de manter a resposta ou trazer alguma coisa diferente. O Gustavo de hoje, fala o que para o Gustavo que está começando? Cara, eu acho que mantenho a minha resposta, tá? Acho que toda a minha carreira lá... A audiência muda, tá? Ela tá crescendo. A audiência muda, né? Então foi assim, mas a minha resposta ela continua a mesma, né? Acho que a minha carreira ela veio de uma forma generalista, né? Então eu tive a oportunidade de passar por áreas... Sabe aquela história que ninguém quer fazer? Tem áreas delicadas, difíceis de assuntos nervosos que ninguém quer fazer. Um bom ponto. E aí eu já li muitas vezes o seguinte, cara, você quer ter sucesso, cara, pega um problema e resolve. Aquele que ninguém quer resolver, sabe? Você ganha um destaque. Então, eu tive alguns degraus assim por passar por essas atividades e eu nunca gostei de fazer o que todo mundo faz. Pelo menos da maneira como todo mundo faz. É aquela história, né? Eu já falei isso, mas eu tive a oportunidade de ter uma aula com o Mário Sérgio Cortella e ele falava exatamente isso. A média é medíocre. Então, se você faz um pouco acima da média, você se destaca. Então, essa combinação de conhecimento generalista com empatia, né? Eu sempre tive um viés comercial, assim, então, relacionamento muito forte, né? De troca, de me colocar no lugar do outro, conhecendo um pouco do processo, né? E das dificuldades e fazendo de uma forma diferente, sempre veio me colocando e me dando exposição. Então, e muito trabalho, tá? Isso não tem jeito. Tem que trabalhar, não tem almoço grátis também, tá? Então você tem que fazer bastante e minha carreira veio vindo. Então o que eu falaria para mim e falo para as pessoas que trabalham comigo, cara, já que você veio até aqui, cara, faz o melhor. É isso. E faz um pouco mais até, né? Pô, você consegue fazer aqui, mas consegue fazer um pouquinho melhor. Cara, será que esse trabalho tá bom o suficiente? Será que eu estou entregando o que eu poderia entregar? Será que eu conseguiria fazer de uma forma, com uma análise, com uma conclusão? Então, esse é o meu... Eu gosto de simplificar, né? Eu tenho uma característica eu falo muito de criar um storytelling. Como é que você simplifica um negócio que é muito complexo e transforma de forma simples para explicar para as pessoas? Sabe? Então, acho que um pouco desse pacote é que me trouxe até aqui. Sabe? Então, acho que isso é o que eu falaria para todo mundo. Cara, trabalha duro, acha um problema, resolve e faz, mas faz no mínimo diferente e melhor. E aquele melhor todo dia um pouquinho, cara, não tem segredo. Aqui, quando você vai ver, você olha para trás, você construiu uma bela história e você entregou muita coisa. Então, acho que essa é a minha contribuição que estou somando a cada entrevista que eu passo aqui. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Baran, vamos lá. O
que o Baran, com toda a carga, experiência que tem hoje, fala pro Baran do começo. Você tá falando com você mesmo, tá? Tá. Compra Bitcoin, aprende a programar, escolhe outra carreira que logística vai te dar muito trabalho. Preparar para Black Friday vai te dar muito trabalho. Maravilhoso. Você vai ter que trabalhar bastante. Brincadeiras à parte, né? Acho que é um pouco disso. Você planeja quem você vai se tornar aos 50, 60, 70 anos, aos 30, aos 25, ou seja, não importa o que você começa, né? Não pensa só no agora, pensa lá na frente, né? Pensa na tendência, acredita no longo prazo, na consistência, na constância. E é isso, acho que isso vale para absolutamente tudo na vida. Então, brincadeiras à parte, elas são verdade, tá? Ainda dá tempo, tudo isso. Boa. É isso. Tá bom. Isso é o que eu faria. Obrigado. Gente, tá aqui um episódio completo para vocês, cheio de aprendizados, e agradeço demais pela audiência. Tem muitas novidades ainda por vir. Acompanha a gente, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, deixa o seu like, deixa comentário. A gente tem recebido muitos insights dos comentários que vêm. E acompanhe, porque tem mais novidade vindo por aí. Obrigado de novo e até a próxima. Obrigado, pessoal. Legal, valeu. Obrigado.